hoje nós vamos estar falando sobre a criação do ser humano. Embora o título seja aí a criação do homem, nós vamos falar da mulher também. Então nós estamos falando do homem aqui, nós estamos falando da criação do gênero humano, homem e mulher. E está lá no capítulo 2 de Gênesis. Eu não vou ler tudo, porque é um texto muito longo, mas eu vou ler do verso 4 até o verso de número 16. Gênesis capítulo 2, de 4 a 16. Pode. Eu falei que não sabe. Amém? Acharam? Então vou proceder, tá? Essa é a grande gênese do céu e da terra, foram criados como o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidé, a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim livremente comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de podermos estar na tua presença, podemos ler a tua palavra e aprendemos um pouco mais da tua santa palavra. Rogamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha estar falando aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, realmente aprender a te servir, te adorar em espírito e em verdade, ó Pai, através da direção do teu Santo Espírito pela palavra. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos estar pensando um pouco a respeito da origem do ser humano, da origem do homem. E quando nós pensamos a respeito disso, nós vemos que o homem, ele não foi produto só da palavra de Deus. É interessante, nós vemos que todas as coisas que Deus criou, ele disse: haja, faça-se. Então nós vemos que no homem foi diferente. Deus disse: haja-se homem, ou faça-se o homem. Nós vemos que o homem é algo do coração de Deus, objeto do seu trabalho. Nós vemos que Deus pegou o pó da terra e com ele formou um boneco, e nesse boneco ele soprou o fôlego da vida. Então o homem foi criado de uma forma diferenciada. Ele tem uma identificação especial com o próprio Criador, só pelo ato de Deus o ter criado, só pelo ato de Deus ter formado. Mas vai muito mais além ainda. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vemos Deus conversando ali com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entrando numa harmonia e dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então o homem não foi somente um boneco feito por Deus, no qual Deus soprou o fôlego da vida e lhe deu, mas ele foi criado com algumas características que Deus tem, e o homem também.
passou a ter. E nós vemos que muitos ainda começam a indagar qual é a origem do homem. Há muitas teorias por aí, dizendo a respeito da teoria do homem, mas nós realmente gostamos de dizer que o nosso Deus, gostamos de ter certeza ao dizer que o nosso Deus foi quem o criou. E por isso, nós vamos ver que o homem, ele foi criado com pelo menos duas dimensões. Primeiro, ele foi criado, desculpem, o homem foi criado, esqueci de falar o celular, né? O homem foi criado de material. Ele é, por exemplo, um ser material. Deus formou de uma matéria pré-existente. Então nós somos pó. Lembra que Eclesiastes diz que o Espírito vai a Deus, que o Deus, o pó volta à terra? Então essa natureza que Deus tem para nós. Nós somos realmente carne, dói, machuca, né? Nós sentimos um sofrimento, porque somos pessoa formada de material. Nós não somos seres angelicais, nós somos seres de carne e osso. Portanto, nós somos realmente carne e osso material, ser natural, mas também somos um ser espiritual. A segunda coisa que nós vemos, nós somos um ser espiritual. Por que nós somos um ser espiritual? Porque Deus soprou no homem o fôlego da vida. Ele passou a ser um ser vivente. E nós precisamos entender que é esta parte que nos liga a nossa parte espiritual, essa dimensão que Deus colocou na nossa própria vida. Então nós somos esse ser também espiritual pelo próprio fôlego da vida. E nós vemos que a união dessas duas coisas, do ser material, do ser espiritual, que é o homem, dá então realmente a beleza, a singularidade e a complexidade da natureza humana. Ou seja, se você olhar para o ser humano é muito mais complexo do que o universo que Deus criou. Embora, às vezes a gente admira o universo, os seres cientistas estudam o universo, acham uma complexidade tremenda, vão pesquisando coisas ínfimas, pequenininhas, coisas que realmente nós jamais veríamos se não fosse por ajuda de aparelhos, mas o ser humano é muito mais complexo. A nossa mente é um computador que ninguém consegue entender. Até hoje o ser humano não conseguiu descobrir todas as funções do nosso cérebro. Então somos seres realmente criados à imagem e semelhança de Deus, essa complexidade tremenda que Deus nos deu de sermos realmente pessoas que se identificam com Ele. Mas também a formação do homem se deu no ambiente, no Éden, o jardim do Éden. Este jardim é algo especial também no coração de Deus para o primeiro homem, para Adão e Eva. Aliás, né? Esse jardim do Éden era para ser nosso também. Mas, infelizmente, depois nós vamos estudar sobre isso, o homem resolveu desobedecer ao Senhor nosso Deus, como nós vimos lendo o texto aqui. Deus disse que se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Então, aí deu o afastamento. Mas o jardim do Éden foi criado para que o ser humano pudesse se manter, para que o ser humano realmente pudesse manter em obediência ao Senhor nosso Deus. E aí, eu gostaria que vocês aprendessem uma coisa, que quem inventou o trabalho foi Deus. Então, se você acredita naquela teoria ou naquele adágio popular que diz aí, se eu descobrisse quem inventou o trabalho, eu mataria, então você não vai matar ninguém, porque Deus você não tem poder para matar. Porque foi Ele que inventou. Deus não criou o homem no jardim do Éden para ser ocioso, para ficar à toa. Nós vemos, o texto que nós vemos diz que Ele criou o homem para cuidar e guardar do jardim do Éden. O que é cuidar? Tratar pelas plantas, estar olhando, comandando e guardar para que não se estrague, ou guardar que alguma coisa viesse detonar lá, algum animal fosse estragar. Então Adão estava lá para proteger o jardim do Éden. Então Deus inventou
o trabalho. E quando Deus colocou o homem lá no jardim do Éden, pela sua bondade, né, nós vemos que ali Deus colocou ele para ter uma relação espiritual com ele. Né? Essa relação entre Deus e a criatura. E nós vemos que Deus colocou o homem com potencial de vida eterna. Não é verdade? Então o texto diz que se Adão não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele viveria eternamente. Deus estaria vivo até hoje, né? E nós estaríamos gozando desse privilégio de vivermos também eternamente. Mas nós conhecemos a história de uma maneira diferente. Nós vemos que a história complicou-se por causa da desobediência do homem. Então nós vemos que Deus preparou lá no jardim do Éden uma prova para o homem, porque o homem tinha que testar, ser testado realmente se ele cumpriria todos os propósitos de Deus. Então nós vemos que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi ali para dizer para você tem um potencial de vida eterna, a escolha é tua. Até hoje o processo é o mesmo. A escolha da vida eterna depende de cada um de nós. E nós vemos que a árvore do conhecimento do bem e do mal é a expressão moral de Deus e também do homem. Deus fala para o homem, essa é a minha expressão moral, conhecimento do bem e do mal. Quando você conhece um e conhece o outro, você automaticamente vai estar igualando-se a Deus. E hoje o ser humano continua trabalhando, querendo igualar-se a Deus. Nós vemos os homens inventando coisas, fazendo coisas, né? E eu vi, aí um dia eu estava assistindo uma reportagem, alguém dizendo assim, que até o homem agora pode fazer gerar vida. Quando apareceu aquela história da ovelha Dolly, né? O homem clorou uma outra, de uma ovelha e fez uma outra ovelha chamada Dolly. Então, aí o universo ficou abalado, porque o nosso mundo se abalou. Porque, nossa, como o homem consegue fazer isso? Apenas ele estava copiando uma coisa que já existia. É algo maravilhoso? É, mas foi apenas uma cópia do que já existia. Não foi algo que ele inventou, algo que ele pegou uma matéria diferente, daqui fez surgir realmente uma nova criatura. Nós vemos também que na criação do homem, Deus tem uma aliança com o homem. E essa aliança é uma aliança perpétua, do versículo 15 ao versículo 18. Diz assim: então pois o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você sabe que Deus que gosta de fazer aliança conosco? Sabe que Deus gosta de estar realmente aliançando conosco, caminhando conosco, fazendo algumas promessas e dizendo para nós assim: olha, você será abençoado, eu te abençoarei se você fizer isso, se você cumprir os meus mandamentos, se você seguir a minha lei. É isso que Deus gosta de fazer com o ser humano. E aqui está a prova: a aliança que Deus fez com o ser humano, a aliança da obediência, a aliança de o ser humano está realmente vivendo de conformidade com a ordem de Deus. E essa aliança trazia algumas partes também, que é, por exemplo, o mandado cultural. Qual era o mandado cultural? Era que realmente o homem trabalhasse, mantesse a sua vida com a legitimidade, usando aquilo que Deus criou, aquilo que Deus colocou para o seu deleite, que é cultivar, que é a mordomia do nosso relacionamento com a própria criação. Por isso hoje você vê que as crianças hoje são ensinadas na escola a cuidar, a preservar a natureza. É o que nós chamamos hoje do trabalho de reciclagem, né? A ecologia trabalhando através da escola para que nós amemos o nosso planeta e preservemos o nosso planeta. Então Deus colocou-nos para isso, né? Deus colocou o homem para que isso acontecesse. Mas também há um mandato espiritual nesse texto, que Deus está falando, tratando diretamente como dizendo: ao dia que você
desobedecer, você vai ser morto. E o homem, nós sabemos que isso aconteceu e ele se separou de Deus, tanto fisicamente, né, e espiritualmente. Fisicamente, porque o homem veio e morreu, e espiritualmente, porque ele perdeu aquele relacionamento íntimo com Deus, e portanto teve a morte espiritual. E nós temos também que há um mandato aí social, disse a respeito do relacionamento que o homem teria com a sua esposa, com seus filhos, e com os filhos dos seus filhos, e a própria sociedade começando a ser formada nesse momento, naquele relacionamento de Deus com o homem, do homem com o seu próprio semelhante. E nós vemos que aí Deus estabelece alguns critérios nesses relacionamentos. Primeiro, nós vemos a questão do relacionamento conjugal, casamento. Nós vemos no final do capítulo que ele cria a mulher da costela de Adão, da costela do homem. E ali ele fala realmente algumas coisas importantes, por exemplo, dos círculos concêntricos. Primeiro, relacionamento do homem com Deus. Depois ele fala do outro relacionamento, do homem com a sua esposa. A terceira, relacionamento do homem com o seu semelhante, do homem com a criatura, com a natureza. Então nós vemos que Deus ele começa a dar para o homem alguns parâmetros, algumas direções para a sua vida, e começa a ter um relacionamento conjugal, e que leva o homem também a ter um relacionamento grupal, depois leva o homem também a ter um relacionamento com toda a criatura que ele criou. E nós vemos ainda que Deus se colocou como mediador entre ele e o próprio homem. Quando Deus, ao entardecer todos os dias, na viração do dia, ele ia bater um papo com o homem, ia conversar com ele, ia se relacionar com ele, né? Então nós vemos que Adão cumpre esse papel de mediador da aliança entre nós e a criação. Ele era esse mediador, ele era esse que estaria nos relacionando com o próprio Deus. E aí nós vemos a terceira coisa que você, homem, pode ser a coisa mais velha que Deus criou, que é a criação da mulher. Olha o orgulho. Então, a modéstia é a parte que nos adormecidos, né? Realmente Deus fez a parte mais bonita da natureza, criando a própria mulher, né? E a Eva foi formada da costela do Adão. Ela realmente foi trabalhada pelo próprio Deus. Se a mulher fosse uma costela, seria estranho, não é verdade? Mas Deus trabalhou essa costela, dessa costela ele fez um ser lindo, um ser maravilhoso, que está ao nosso lado para ser amado, para ser realmente a nossa companheira, a nossa ajudadora. Veja que Deus fez Adão de matéria existente. Deus fez Eva de matéria existente ou pré-existente, como está aí na projeção, né? Ou seja, com a mesma centelha de vida, com o mesmo fôlego de vida, com a mesma natureza. E assim pode haver aí uma identificação entre o homem e a mulher. E aí nós vemos que Deus no Jardim do Éden faz aí o casamento, e há umas bases para o casamento. Primeiro, o casamento foi constituído pelo próprio Deus, não foi o homem que inventou, não foi a natureza que inventou, não foram os cientistas que inventaram, não foram os anjos que sugeriram, mas foi Deus quem criou o casamento. Por isso, toda nossa reverência, todo o nosso carinho por aquilo que Deus criou, por aquilo que colocou na nossa vida. Segundo, o casamento pressupõe também uma maturidade social. Ou seja, quando nós nos casamos, nós fazemos um contrato. Essa é a verdade, né? Eu acho que aqui solteiro não tem ninguém, né? Todos aqui, pelo menos, pode não estar casado, mas é viúvo, né? Ou viúva. Então, o que nós estamos vendo aqui é que realmente o que Deus quis dizer é o seguinte: há um relacionamento entre homem e mulher, um relacionamento social aí,
Algo que o homem disse, né? Disse para a mulher que ele iria ser fiel, que ele iria estar com ela, que ele ia apoiá-la, ia ajudá-la, ia sustentá-la, ia estar do seu lado na tristeza, na dor, né? Até essa frase, que é a frase realmente importante. Tudo que vai prometendo, mas até que a morte nos separe. Então, queridos, é um relacionamento que vai estar ali entre o homem e a mulher, estabelecido pelo próprio Deus, lá no jardim do Éden. E o terceiro, que o matrimônio é uma relação heterossexual, monogâmico, ou seja, hétero quer dizer homem e mulher, é relacionamento, homem e mulher, mulher com homem. Agora veja, o casamento é monogâmico. O que quer dizer isso? Só com uma pessoa. O terceiro não entra nesse meio. Não há realmente opção de uma terceira pessoa estar naquilo que é o casamento que Deus instituiu. E, finalmente, né, nós vemos que Deus nos criou a sua imagem, já tínhamos isso, que são algumas características que Deus colocou em nós, que existem em Deus também. E Ele nos deu essa dignidade especial de sermos seres humanos, como homens e mulheres, para podermos estar refletindo na nossa própria vida, na nossa natureza, a santidade de Deus, os caminhos santos de Deus, através das nossas atitudes. E nós vemos aqui, Deus realmente mostra para nós, primeiro, que a existência do homem como um ser vivente, ou espírito, isto é, como um ser pessoal, autoconsciente, do que de vez em quando você está triste, quando você faz uma coisa que desagradou a outra pessoa, desagradou você, ou desagradou o próprio Deus. Por que você fica triste? Porque essa autoconsciência te revela o que você fez, que prejudicou e desagradou. Como também essa autoconsciência te revela algo que você fez de gostoso, de agradável, que fez a outra pessoa ser feliz, que fez Deus ficar feliz com as suas atitudes e que faz com que Deus esteja também ao seu lado para abençoar. Nós temos uma capacidade também semelhante a Deus para conhecer. A cada dia nós aprendemos mais. A cada dia. Você olha, às vezes você vê alguma coisa na televisão, você não tinha ouvido falar disso. É um aprendizado. Você não tinha ouvido, mas agora você já ouviu, você viu como é que funciona. Aqueles chazinhos caseiros, papai e mamãe faziam. Mas papai e mamãe faziam, mas vovô e vovó também. Mas o nosso tataravô, nossa tataravó também. Foram chazinhos que vieram lá, né? Eu creio que lá daquele jardim do Éden com Adão e Eva, né? Veio esse chazinho até chegar a nossa. São coisas que foram passando de um lado para o outro, conhecimento, mas também nos ensinou a pensar. E olha que o pensamento é o que realmente faz com que nós tomemos atitudes, tantas mais espetaculares como as mais terríveis. Por isso devemos ter consciência ao usar os nossos pensamentos. Se nós olharmos para a maldade do ser humano hoje, nós vamos ver que o ser humano tem usado a sua capacidade de pensar, de raciocinar, muito mais por mal do que para o bem. Então precisamos estar usando o que Deus tem nos dado para o bem e de agir. Se você pensa, você age. Ou você age ficando bravo, você age ficando feliz, você age abençoando as pessoas, depende daquilo que você está pensando, daquilo que você traz dentro da sua mente. Deus realmente também age dessa maneira. Ele é criativo, né? De todas as coisas. Ele também é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe até o que nós estamos pensando agora, que vai indo no nosso coração. Às vezes nossa cabeça aqui, nosso corpo está aqui, mas nossa cabeça está em outro lugar. Então Deus sabe onde a nossa cabeça está voando. Mas Deus também, Ele tem a capacidade de dizer, eu vou abençoar meu filho, ou seja, a capacidade de pensar, Ele está falando que vai fazer isso. E como Ele tem a capacidade de agir, que é abençoar.
Nós vemos o Edson falando que ele pediu para que Deus desse força para ele poder trabalhar, ele poder aguentar o tanto lá, ao serviço dele, que é um serviço que exige força, e Deus deu. Então veja a capacidade de Deus agir, ele colocou para Deus, Deus agiu abençoando. E também ser uma criatura moralmente alertada, ou elevada, desculpa, eu até escrito errado, né? É elevada, não é elevada. A qualidade perdida com a queda lá no jardim do Éden. Porém, progressivamente foi restaurada por Cristo Jesus. O que quer dizer progressivamente? Começa lá no jardim do Éden, no Gênesis capítulo 3, versículo 15. E fala que Deus iria mandar um descendente de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E isso foi uma promessa. Depois, Deus chega em Noé e faz outra promessa. Ele não destruiria mais a raça humana. Então, veja, progresso. Depois nós vemos que ele faz uma outra promessa. Que ele mandaria um profeta semelhante a Moisés. Depois ele faz uma outra promessa. Que esse descendente, que seria o descendente de Davi, filho dele, nascido através da descendência de Davi, que salvaria o mundo. Veja, vai progredindo as promessas de Deus até culminar naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Por isso, querido, nós temos a alegria de podermos saber que o nosso Deus, Ele tem que trabalhar para que nós sejamos felizes. Deus não nos criou para sermos infelizes. Deus não nos criou apenas porque Ele resolveu, com uma mera casa, fazer, vou fazer alguma coisa para sujeito, mas foi planejado. Deus planejou a minha vida, planejou a sua vida. Lá no Salmo 139 diz, no versículo 16, que Deus escreveu a respeito da nossa vida cada dia, no seu livro. Por isso, você é objeto do amor de Deus, você existe porque Deus te ama. Entregue a sua vida realmente a Deus, confia nele, faz o que Ele está falando para você. Você vai ver que vale a pena, você vai ser tremendamente abençoado. Vamos ficar em pé para nós. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que nós fomos criados pelo Senhor, formados, ó Deus, de uma maneira muito especial, como obra das suas mãos. Mas também fomos criados como seres viventes, ó Deus, seres espirituais, quando o Senhor soprou em nossa narina o fôlego da vida. Muito obrigado, porque o Senhor realmente nos trouxe a existência e nos trouxe para sermos felizes, nos trouxe para trabalharmos, ó Deus, nos trouxe para cultivarmos este planeta, para que este planeta fosse melhor, Pai. O Senhor nos trouxe também para que pudéssemos adorá-lo, para que pudéssemos servi-lo, para que pudéssemos glorificá-lo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, clamamos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos capacite, Pai, para que nós possamos realmente cumprir o ministério que o Senhor tem nos dado. Esta missão, Deus, estamos aqui na terra, te servindo, te adorando, mas também servindo ao nosso próximo, abençoando o nosso casamento, abençoando os nossos filhos, abençoando os nossos vizinhos, ó Pai, e abençoando a casa ser humana. Usa-nos, ó Deus, para a glória do teu nome, e nos dê a alegria que vivemos para a tua honra e glória em nome de Cristo Jesus. Amém.